Aqui para quem está com essa dificuldade de fazer a instalação aí desse volante, que com o comando de som e fazer o funcionamento da buzina e aqui dos LEDs de luz de cortesia, no caso luz de posição, né? Quando acionar meia luz, esses LEDzinhos dos botões aqui eles vão responder também acendendo, fica um visual muito bacana. A galera tá com certa dificuldade aí, sempre já está com 2 anos que eu fiz o vídeo aqui da adaptação desse volante, inclusive é esse, em um Prismas em 2010, que recentemente foi vendido aí. Eu fiz a remoção do volante para poder entregar pro rapaz. E como eu mostro aqui, os comandos de som estão todos funcionando, certo? Já deixou as funções aqui de alguns comandos aqui já funcionando, que aqui é um controlezinho da Infratron, é aquele Infratron Duos, ele responde lá junto com a centralzinha, a central é apontada para o aparelho de som, e aí você vai ter a resposta de cada comando que a gente executar aqui, ok? Enfim, o pessoal, uma das maiores dúvidas que eu tenho visto é em relação à ligação dos LEDs que tem dentro desses botões aqui. Ele tem uns LEDs nesses botões, aí eles ficam acesos quando se aciona a lâmpada de posição, a iluminação de posição do veículo. Deixa eu fazer só um pequeno demonstrativo aqui para que vocês tenham uma noção. Aqui a gente está com uma alimentação de bancada, uma fonte de bancada aqui. É assim que vai ficar. Quando acender lá a meia luz, ele vai ter esse efeito aqui nos botões de ambos os lados. É assim que deve ser o efeito lá, certo? Mas a dúvida do pessoal, estou tentando sanar aqui agora com esse vídeo, e é sempre em relação à ligação desses LEDs, pelo menos a grande maioria. E a buzina também, algumas dúvidas são nesses dois sentidos. Então o que acontece? Cada lado desse aqui, ele tem um fio que é responsável pela iluminação. Nesse lado amarelo, nesse lado é também amarelo. Isso facilitou, eu fui fazendo o teste com o multímetro até encontrar. Temos também um negativo, que é a negativo, o aterramento, que é responsável também por fazer o acionamento dos LEDs, o aterramento geral, que é um terra comum, tanto para um lado quanto para o outro, um negativo comum, ok? Com teste de continuidade é simples de encontrar. O problema maior é em relação ao positivo mesmo dos LEDs, que no caso é amarelo, e eu joguei esse conectorzinho aqui para ficar um acabamento bem mais legal e não ter perigo de curto. O outro passo que vai ser necessário é esse came de buzina, original inclusive, ele é o que eu fiz original, certo? Como funciona ele? Lá no veículo, a alimentação da buzina vai chegar até uma pecinha, e esse came ele fica preso no volante. Ele vai preso aqui no volante, ele vai girar junto com o volante. Ele vai girar encostando esse terminal aqui elétrico na pecinha que é responsável lá no carro por estar passando a informação lá para a buzina. Aí no caso ela sobe nesse fiozinho de cá, que é avermelhado, é marrom, desculpa, alaranjado, vermelho puxando já mais para o laranja. E para os LEDs a gente também precisa de uma alimentação semelhante. Agora aqui, como o Cami não tem essa alimentação, aqui foi feito caseiro. O que eu fiz? Inclusive aqui eu dei um furinho aqui para poder passar o fio e fazer um acabamento semelhante ao que é o original aqui, como vocês podem ver. Eu vou estar mostrando aqui o que foi feito. Aqui rodando a peça, aqui o Cami inteiro. Ele é todo arrodeado por um contato metálico, semelhante a esse, só não o mesmo material, porque eu usei aqui um de aço, aqui é de cobre, esse aqui é de cobre e esse é de aço, certo? Então o que a gente precisa aqui? A gente precisa que, assim como o toque da buzina, que vai ficar encostado nesse contato de cobre, tenha também um contato elétrico com alimentação positiva de quando eu acionar os faróis, o farolete lá. E ele vai ter que ficar encostando nessa peça, certo? Ele vai ficar encostadinho aqui, ó. No que a peça girar para um lado e para o outro, não vai arrebentar nenhum fio, porque ele vai ficar encostado aqui em cima. Entenderam? Aí o que acontece? Essa informação ela é recebida aqui nesse fio, e daqui ela vai subir para o volante. No caso aqui, ó. Tanto é que simplesmente se como eu fiz tudo com encaixe aqui, ó, eu vou pegar, eu estou só com uma mão aqui, vou tentar encaixar aqui essa peça na outra. Eu vou encaixar, ó. Vocês viram que ela dá um pequeno estralinho, que é do encaixe. E agora o que eu vou fazer? Como demonstrativo aqui, é ruim de fazer só com uma mão, mas eu vou conseguir aqui mostrar para vocês. Se eu vier a encostar aqui essa peça, o LED vai acender, ó.
Tá vendo? Então o que acontece é que se eu botar um contato elétrico assim em cima aqui e essa peça ficar girando, não vai arrebentar os fios, que essa é a grande dúvida do pessoal. De onde é que eu tirei esse contato? Eu tirei de uma série daquelas estarrete, aquelas trenas, aquelas fita métrica conhecida como trena. Ela é mais ou menos a espessura da peça. E aí foi colado com araldite e cola aquele adesivo instantâneo. É Super Bond. Não queria falar marcas aqui não, mas foi o que eu usei. Super Bond, Tech Bond, Cala. Essas marcas de adesivo instantâneo de alta qualidade. De melhor qualidade. Você tem que botar de boa qualidade, porque senão ela vai ficar se soltando daqui. Tanto é que tem mais de 2 anos que eu fiz. Até hoje a peça continua do mesmo jeito. Certo? Isso aqui é o que é responsável por fazer, ó, aqui de lado, ó, essa lateral. Na lateral dele, ó, vai acender o LED, ó. Como pode ser visto aqui, o LED vai acender, certo? Até aí, beleza. Tudo ok. Mostrando aqui o encaixe, que eu projetei. E o negativo é simples. O negativo se aterra aqui dentro dessa carcaça, dessa própria carcaça aqui do volante, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, o videozinho aqui consegue captar aqui, ó. Pronto, aqui é a carcaça do volante aqui, ó. Essa parte mais de dentro vai ter uma poca e você bota um terminal redondo, conhecido popularmente aí como terminal redondo, mas o nomezinho técnico terminal olhal. Ele vai ter que ter uma espessura mais grossa um pouco para poder passar no eixo do volante, e você vai deixar lá esse aterramento feito nele, certo? E o positivo vai subir aqui junto dessa peça, junto aqui dela aqui, ó. Aqui como é demonstrado aqui, inclusive tá no encaixe. Eu vou pausar aqui o vídeo e vou encaixar para vocês verem como é que fica debaixo aqui do volante, como é que a gente tem o aspecto que fica por baixo. Aqui, ó, essa peça aqui é simples. Ela vai aqui, deixa eu botar aqui o volante para você ter um entendimento melhor. O fio da buzina, ele vai passar aqui dentro desse buraquinho, certo? Já tem o espaço para ele, inclusive originalmente é assim que funciona. E esse outro aqui, vai cair nesse buraquinho de cá, que é para passar a informação dos LEDs, ok? A peça vai ficar assim no volante. Portanto, quando o volante girar para um lado e para o outro, a peça gira junto e vai ficar encostada lá na outra pecinha que vem lá da parte de baixo do carro, certo? Aqui, além de tudo, para fazer a fixação desse volante, a gente precisou dessa bucha, a bucha de aço, e inclusive eu tive que cortar aqui para fazer com que essa bucha passasse dentro dessa peça plástica aqui chamada came, ok? Então ela vai entrar aqui, ó, vai ver que ela vai encaixar, e quando lá na frente do volante, ó, você viu que ela fica solta. Só que ela tem uns esbarros aqui dentro, que eu deixei os esbarros. Inclusive eu injetei cola, aquela cola adesivo instantâneo, que é para esse aqui não ficar girando. Ele fica fixo, ok? Então o que acontece? O próprio ajuste, a própria poca vai chamar essa peça lá para dentro, quando eu for tentar fixar o volante aqui no eixo, o eixo vai entrar aqui, e aí ela vai ficar fixa, ela não vai girar. Ela vai girar apenas com o movimento do volante, então ela não vai ficar boba, chamada boba, né? Ela vai girar apenas, ela não vai fazer esse movimento aqui por si só, apenas quando eu fizer o movimento do volante, para girar para a esquerda ou para a direita. E aqui essa peça, ela esbarra lá no comandozinho que faz a destrava da seta para o lado esquerdo ou para o lado direito. É mais ou menos aqui, ela não fica centralizada não, ela fica assim mesmo de canto. É o correto. Então, como eu disse antes, esse fio, esse aqui, ó, deixa eu ver se eu vou passar ele por baixo que facilita para mim. Aqui. Esse fio aqui, ele é o negativo, eu vou estar alimentando ele aqui na fonte bancada, e o positivo vai precisar ficar lá no carro encostando nessa peça aqui, ó, vai ficar encostando. Quando eu fizer o giro do volante, ele vai continuar encostando aqui de lado, vai ficar pegando aqui. Você dá um jeitinho de deixar ele aqui encostado, de um jeito que ele fique encostado e não prenda o volante e nem faça tanto barulho, porque ele aqui, às vezes, no começo, quando eu fiz a primeira vez, eu usei uma mola para poder esticar ele. Usei uma molinha para fazer esse movimento, para fazer essa prensazinha aqui, assim, dessa forma. E ele acabou ficando com um barulho quando eu fazia o giro do volante, tanto para a esquerda quanto para a direita. Depois eu mudei o material. Aí ficou bom, certo? Então vocês vão precisar dessas duas peças, tanto a bucha quanto dessa peça aqui para carro que não tem hard disk, para carro simples. Por exemplo, esses Classic mais antigos, o Celta mais antigo também, que não tem airbag. Carro sem airbag dificilmente vai vir com hard disk, será a came, que só terá a função de buzina, certo? Então fica aí a dica aí, era só isso que eu queria repassar para vocês. Eu vou estar fazendo aqui um teste, deixa eu ver se eu... Pronto. Se eu chegar aqui, ó, deixa eu tentar engatar a garrinha aqui, ó.
os LEDs vão estar acesos aqui, ó. Vou estar engatando a garrinha. Vou estar engatando aqui esse contato aqui, ó, que é daqui que faz a alimentação, certo? Esses dois, como eu falei aí, amarelos. E já vai acender aqui o volante, ó. Ó, acendeu. Pronto. Basta isso aí. Aí você vai ter que ter o volante todo montado com todas as funções necessárias, usando todas as funções necessárias. No caso aí seria o LED, que não, de fato não é tão necessário, mas é estético, e a buzina, que vai nesse outro contato aqui. A buzina também, já para não perder a viagem, a gente fazer um vídeo só, eu posso estar mostrando aqui como é que a ligação da buzina. É semelhante à dos LEDs. Ela também vai nesse contato. Ela também vai nesse contato aqui. E o negativo dela é o mesmo eixo. E esse contato ele vai mandar informação lá para baixo com aquela fita que eu falei no início do vídeo aqui, aquela fitazinha que tem o aro em cobre. O aro de cobre é que vai ser responsável por mandar jogar essa informação lá para o relé da buzina. E aí o relé vai bater, quando ele atracar, ele vai, logicamente, a entrada e saída dele vai jogar a corrente elétrica na buzina e a buzina vai fazer a função dela, né, que é buzinar. É bem simples, ok? Então quem tiver dúvida, eu vou tentar jogar esse vídeo aí o mais simples. E posteriormente, se tiverem dúvida, eu vou deixar meu contato via WhatsApp, e-mail. Que aí quem tiver essas dificuldades aí em relação a fazer essas ligações, pode entrar em contato aí com a gente numa boa, que o que eu souber, no que eu puder, a gente vai ajudando.